bom dia. Hoje estamos aqui no terceiro encontro da Advocacia Previdenciária do Noroeste Paulista. É um evento em parceria, né, gente, com a Comissão de Direito Previdenciário local, daqui de São José do Rio Preto, e o Saber Mais Previdenciário. E a gente está com o professor Rodrigo Sodero. Sodero Filho? Pode ser, tá tudo. Como que será que vai vir o diploma? Veio certo? O meu tá certo. Do meu pai, que esses dias teve um probleminha, a gente conta pra eles depois. Depois a gente conta então. E aí, voltando para Rio Preto depois de tanto tempo, professor? Verdade. Estava conversando com o Dr. Davi, que é daqui, e se não me engano, fazem 10 anos que eu estive aqui palestrando, voltando nessa oportunidade. Uma região muito bonita, muito gostosa, um povo bom, né? Poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito no dia a dia, né? No escritório, que eu tenho trabalhado nas minhas aulas, na minha mentoria, enfim, com o pessoal daqui, da região. Vi que tem gente da região toda, né? Até de outros estados. De aqui. outros estados. Sul de Minas, Mato Grosso do Sul. O pessoal vem em peso para cá, para Rio Preto. É sempre um prazer. A gente tem hoje um trabalho desenvolvido muito no digital, né? E quando a gente tem essa oportunidade de estar perto das pessoas, reencontrar os amigos, é sempre muito gostoso. E a casa tá cheia, né? Tem aí bastante gente, lotado. E aí vamos bater um papo um pouquinho da palestra. E aí, quais são as oportunidades que nós advogados temos agora aqui como previdenciaristas? A área previdenciária, ela, graças a Deus, glória a Deus, ela nunca nos deixou na mão. A área previdenciária sempre traz muitas oportunidades interessantes para a advocacia. Um papel bacana também, importante, relevante, que os advogados previdenciaristas têm na concretização do direito das pessoas que mais precisam, né? Das pessoas mais humildes, das pessoas que buscam dignidade com a concessão, o restabelecimento, revisão, enfim, o que seja dos seus benefícios previdenciários e benefícios assistenciais também. Desde 2006, salvo melhor juízo, 2006, 2007, eu advogo e leciono na área previdenciária. Então lá se vão aproximadamente 20 anos. E eu sempre ouvi dizer, tanto na advocacia quanto na docência, que o direito previdenciário estava acabando, que as oportunidades para a advocacia previdenciária já não eram mais as mesmas, que a gente seria dispensável, especialmente com a implantação do digital no INSS, né? Nós sabemos que o direito previdenciário, a atuação do advogado previdenciarista não fica limitada ao regime geral de previdência social, que é gerido pelo INSS. Mas sim, a maioria dos casos envolvem o regime geral, onde a gente tem também a maioria dos segurados, né? Quando foi criado o INSS, o meu INSS e tal, de novo surgiu essa situação, né? Me lembrei aqui agora. Agora as pessoas vão fazer sozinhas, né? Muito pelo contrário. Né? A gente tem ótimas oportunidades para a advocacia previdenciária. A docência também, repito, nunca deixou de ser importante na área. Então, de novo, é um baita prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho nesse dia. O evento está especialíssimo e as oportunidades estão aí. Hoje eu falei um pouquinho na minha palestra sobre 2 assuntos que chamam muito a atenção dos advogados em razão da demanda da sociedade a respeito deles. O salário maternidade sem carência em razão de uma decisão recente do STF, numa ação direta de inconstitucionalidade, a possibilidade da segurada ou do segurado contribuinte individual, facultativo ou especial, receber o salário maternidade sem a necessidade de cumprir os 10 meses de contribuição a título de carência, ou no caso do segurado especial, os 10 meses trabalhados na condição de segurado especial, e o auxílio acidente, que tem sido um benefício bastante demandado na advocacia previdenciária. Muita gente desconhece ainda a possibilidade, né? Confunde com o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença acidentário.
E a gente falou sobre estratégias na conquista do auxílio-acidente no judiciário. A gente não teve muito tempo, é verdade, tá tudo bem, porque os eventos são assim, né? Então, confesso que eu encerrei minha palestra com um gostinho de, queria entregar mais. É para voltar. Com certeza. Mas a gente trabalhou essas duas oportunidades, né? E, bom, a gente pode falar mais sobre isso, estou à disposição de vocês. Bom dia, doutor, é sempre um prazer ouvi-lo. Eu sou sua fã, na verdade, e bater esse papo aqui nos remete à abertura, inclusive ao auxílio-acidente, que é tão confuso em relação ao antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. Nós tivemos recentemente, né, uma portaria nova, que é a portaria 15 do ano de 2026, que trouxe alguns requisitos para o auxílio-acidente e que muitas vezes nós não nos atentamos à portaria e acabamos deixando passar esse período em branco, perdendo a oportunidade de realizar um PAP, né, um procedimento administrativo previdenciário, um processo bem feito, bem estruturado, para estar no judiciário com ele completo, redondo, até em razão do nosso tema 1124 do STJ. E se o doutor puder falar, explicar um pouco sobre a portaria e qual a estratégia, já aproveitando que o doutor vem adotando em seu escritório, para que não haja aí uma exigência do INSS após o protocolo do auxílio-acidente? Pergunta bacana, obrigado, Kelly. Fico feliz em poder falar sobre esse assunto. São várias camadas aqui dentro dessa pergunta da Kelly. E se me permitam, eu quero explorar cada uma delas no tempo que a gente tem aqui também, que não é muito longo. Mas vamos lá. Primeiro, eu me lembro que há 12 anos atrás, aproximadamente, o Supremo Tribunal Federal julgou um tema em sede de repercussão geral, o tema 350, onde se discutia a necessidade ou não do prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento da ação previdenciária. Muito confuso, desculpe interromper, com o exaurimento da via administrativa. Verdade. Né? Exaurimento, o próprio nome diz, e o Supremo deixa muito claro quando ele julga, depois vamos falar sobre isso. Não vamos nos perder do auxílio-acidente, tá? Mas esse tema ele é muito relevante e está dentro do contexto. Quando o Supremo julga, ele faz essa diferenciação, né? Ele diz, olha, eu não estou falando que é necessário prévio exaurimento. Exaurimento significaria a gente passar por todas as instâncias, as possibilidades de discussão no âmbito administrativo, para apenas, num segundo momento, poder ajuizar a ação. Ele diz, não. Em algumas situações é necessário o prévio requerimento administrativo. Com uma resposta negativa do INSS, ou parcialmente negativa, e isso constitui a lide, constitui a pretensão resistida, que autoriza o ajuizamento da ação, ou com uma omissão administrativa que vamos subentender como uma negativa implícita, porque dentro de determinado prazo não houve a resposta, e isso também autorizaria o ajuizamento da ação, né? Em determinadas hipóteses. E ali ele fala especialmente de duas situações. A concessão de benefício, que está dentro desse contexto do auxílio-acidente que a gente vai conversar aqui, e a revisão fundamentada em um fato ou prova desconhecidos do INSS. Então, por exemplo, quando eu vou requerer uma revisão da aposentadoria fundamentada num PPP, num perfil profissiográfico previdenciário, que o INSS não foi levado ao conhecimento do INSS, não passou pelo INSS ainda, né, na via administrativa, óbvio, no processo administrativo. Então ele diz, nessas duas hipóteses, para as ações de concessão de benefícios previdenciários e para as ações de revisão, quando fundamentadas, neste último caso, em documento novo, em fato novo, que não passou pelo crivo administrativo, é necessário fazê-lo. Ou seja, vamos trabalhar primeiro na via administrativa para que exista a lide, a pretensão resistida, que autoriza o ajuizamento da ação.
Nada mais, nada menos, a gente está falando aqui de uma das condições da ação, do interesse de agir, artigo 17 do CPC, no elemento do interesse de agir relativo à pretensão resistida, à necessidade, né? Interesse de agir, a gente tem ali a necessidade e a adequação. A necessidade do provimento jurisdicional, da atuação do judiciário e a adequação da via eleita. Bom, enfim, então o Supremo julga isso e acaba sendo, julga assim, né, o tema 350, e acaba sendo uma grande mudança para a advocacia previdenciária, no sentido da valorização do processo administrativo previdenciário, e de novo vamos chegar no auxílio-acidente. Porque até então, eu confesso aqui que nós trabalhávamos no escritório essencialmente com o processo judicial. Não era a nossa realidade o processo administrativo. Muitas vezes não havia nenhum prévio requerimento administrativo e nós estávamos... Proforme, né? Ou só indefere. Sim, não acompanhava o cliente, Ehlers. A gente dizia para o cliente, vai lá no INSS. Quantas vezes eu não fiz isso há anos atrás? Vai lá, porque eu sabia que vinha um indeferimento, enfim. Era o que bastava, na verdade. Não é? Eu queria era ajuizar a ação. E quando o Supremo julga assim, isso mexe com a forma da gente pensar estrategicamente o processo previdenciário, né? Digo, como um todo, lato sensu. Repensar as estratégias para soluções dos nossos casos. Então, o processo administrativo ganha muita força. Ora, preciso passar pela via administrativa. E aí a gente começou a enxergar que, muitas vezes, no processo administrativo, a gente vencia. E que era bom. Porque eu não precisava esperar o judiciário, o precatório, o RPV, enfim, né? Não, e às vezes a decisão é mais favorável, o entendimento... Mais interessante. A aplicação da própria instituição, né? O normativo interno do próprio INSS. Eu entendo, eu vejo nessa conversa que hoje a gente tem que pensar do começo ao fim. Você tem que fazer os ramos e já pensando como que vai chegar, com as possibilidades. E já pensando no resultado final. O administrativo é excelente, se trabalhar bem trabalhado, vai ter frutos. E se não tiver o fruto ali, você já preparou para o judiciário? Sim. E então, hoje a gente pensa nessas hipóteses, especialmente, em fazer um processo administrativo bacana, bem construído, para que depois no processo judicial a gente não tenha problemas, inclusive. O STJ julgou recentemente um tema que tem repercutido muito, o tema 1124, repetitivo. O famoso. A gente tem dois vieses ali, um relativo ao interesse de agir, de novo, menciona inclusive o tema 350 do Supremo, e o outro relativo ao termo inicial dos efeitos financeiros. Em suma, a gente precisa construir bem o processo administrativo para que, primeiro, a gente tenha um requerimento administrativo apto, né, e não haja ali uma situação de indeferimento forçado pelo INSS, ou seja, a coisa estava tão ruim que o INSS teve que indeferir, e isso foi em razão de uma desídia do segurado, esse é um ponto. E a instrução do processo administrativo precisa ser bem feita para que no processo judicial a gente não dê espaço para o INSS, com todo respeito aos nossos colegas procuradores, né, que são advogados também, mas não dê espaço para a Procuradoria da INSS, que trabalha tão bem, a gente sabe, e para os juízes, também com todo respeito aos nossos magistrados, terem um entendimento, porque estamos falando de estratégia aqui, Sim. terem um entendimento de que aquela prova somente foi levada ao conhecimento do INSS, aquela prova seria uma prova essencial após processo administrativo, e isso pode mexer com o termo inicial dos efeitos financeiros do nosso processo judicial, né? Sendo fixado nessa pior hipótese na data da citação válida. Isso se não houver o julgamento, né? Sem reconhecimento do mérito, mandando devolver o protocolo inicial, recomeçando. Por conta da não constituição do interesse de agir, quando eu falei aqui do requerimento administrativo apto. Eu já vi porque se falou muito dos efeitos financeiros, mas tem a questão de ter que tem a questão da estratégia, da oportunidade. Que é uma etapa anterior. Quando eu disse aqui, né, nós temos dois problemas ali tratados.
o interesse de agir, no segundo momento, o termo inicial dos efeitos financeiros, realmente a gente precisa passar por essa etapa do interesse de agir. E aí a gente se torna mais indispensável, né? Mais Porque o indispensável. trabalho tem que ser técnico. Então, aquilo, de novo, que o digital chegando forte no direito previdenciário, meu INSS, enfim, isso faria com que a pessoa não necessitasse mais do auxílio do advogado, muito pelo contrário, né? Até porque, e aí um ponto de crítica que eu acredito cabe à advocacia fazer também, né? Nós sabemos, há um analfabetismo digital de boa parte da população, né? E o Estado, lato sensu, o Estado, a União aqui no caso, a administração pública precisa olhar para isso, né? E no fim, só para concluir, a advocacia acaba sendo mais indispensável ainda também por isso, porque é muito fácil para nós hoje dizermos, não, é só você pelo seu celular entrar no aplicativo do meu INSS, mas fala isso para uma senhorinha que não sabe, né, mexer no celular, não conhece o formular site, senha. enfim. Inicialmente formular senha. E até para Analfabeta nós, funcional. até para nós que temos essa facilidade, muitas vezes o sistema não funciona, então a gente tem que atualizar o navegador, limpar o cookies, são coisas que a gente já teve que aprender na prática para fazer o sistema funcionar. O pior do que o professor acabou de explicar é o seguinte, porque o analfabetismo digital, aí você pega os benefícios mais baixos, que são LOAs, benefícios essenciais, é pior ainda, porque quem recebe esse tipo de benefício praticamente não conhece nada, Sim. Não tem acesso, às vezes não tem e-mail, não consegue ler. Pessoas muito simples, Muito né? simples. E as agências, horários reduzidos, atendimento reduzido, então não tem essa possibilidade Pequeno número mesmo, de servidores né? Aquele para pequeno orientar. Então, ficou realmente mais restrito. O advogado acaba substituindo o servidor do INSS. Aquela conversa que tinha de ir no balcão, tirar dúvida, perguntar, virou função do advogado hoje. É verdade. Aliás, muitas funções que antes eram dos servidores, não só no INSS, mas também no judiciário, né, nós acabamos Hoje a gente cumprindo, faz a autuação, fazendo do do processo. processo. Que a gente põe o nome, RG, CPF, endereço. Antigamente. Do precatório, do RPV, né, a expedição. Não entregando a idade, mas a gente ia com o papel, põe lá no distribuidor e. Você ia? Eu não. Brincadeira, era eu Pulei ia essa também. Eu não ia, não. Brincadeira. Chegava lá no cartão distribuidor, punha, né? Protocolo, tchau. Bom, só para não deixar passar, ali no tema 350, tem uma situação que a gente não tem a necessidade do pré-requerimento administrativo mesmo naquelas duas hipóteses de concessão ou revisão fundamentada em documento novo, em fato novo, que é quando a negativa do INSS, o posicionamento do INSS no sentido do indeferimento, ele é notório. Então isso é interessante para a advocacia previdenciária que está nos assistindo, né? Se há um entendimento notório do INSS sobre aquele caso no sentido ruim, negativo, aí ele vai indeferir de qualquer maneira, isso está expresso e a gente consegue trabalhar isso, comprovar isso, é possível que a gente faça o ajuizamento da ação direto, né? E, por exemplo, tempo especial de contribuinte individual não cooperado pós-edição da Lei 9.032 de 95, o INSS não vai reconhecer. Então, eu tenho que justificar isso, obviamente, né, no meu processo, para trabalhar a constituição do interesse de agir, mas a gente tem espaço para ajuizar direto também em algumas hipóteses específicas. Mas, voltando ao auxílio-acidente, hoje a gente tem a exigência, então, em razão do tema 350 da repercussão geral. Aliás, ele tem um irmão mais novo no STJ, que é o tema 660, que foi julgado pelo STJ depois do 350 do STF. Ele espelha, né, o tema do STF. Mas hoje, quando a gente vai trabalhar esse benefício, o auxílio-acidente, a gente, na minha visão prática, e eu posso explicar isso para vocês, porque eu tenho um entendimento
como estudioso da matéria, como doutrinador, como professor, que é diferente disso que eu vou dizer agora, mas estamos falando aqui da prática neste momento, a gente precisa trabalhar o administrativo para evitar uma discussão sobre o interesse de agir nos processos judiciais. Eu amo o que eu faço e por isso eu estudo muito o direito previdenciário. Eu digo que eu tenho certeza que eu não sou o mais inteligente, mas com certeza eu estou entre aqueles que mais estudam, porque eu sei o quanto eu estudo. E a jurisprudência mais atual do STJ, decisões colegiadas, são no sentido de que o prévio requerimento administrativo para os casos de auxílio-acidente, para que haja interesse de agir na ação onde você busca a concessão do auxílio-acidente, ele é uma condição da ação, mesmo na hipótese em que o segurado recebeu um auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária anterior, precedente, e que a fixação da DIB, da data de início do benefício do auxílio-acidente, seria no dia posterior à cessação do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, na nomenclatura mais atual, né? E como professor eu não entendo assim, mas como advogado eu penso que sim, em razão das decisões do STJ em acórdãos mais recentes, esse é o caminho. Por quê? Conversava há algum tempo atrás com o professor Fernando Rubim, que estará no evento também hoje, mas ao final do dia a minha palestra foi a primeira dele, será a última. Ele foi meu sócio, a gente teve o G4 atualização previdenciária juntos, enfim, trabalhamos durante 3 anos ali juntos, foi um prazer. Rubim é doutor em processo civil, cara muito bacana. E eu me lembro de um dia a gente debatendo um caso e ele disse para mim: Sodero, acabei de perder um processo no STJ, e os bons perdem, ok? Até porque, às vezes, a gente acredita numa estratégia de forma equivocada. Todo mundo está sujeito a cometer um equívoco ou sujeito às alterações jurisprudenciais, né? Enfim, as interpretações não consolidadas que de repente se consolidam. A advocacia é assim, né? E aí o Rubim me disse: cara, cheguei ao STJ com um processo de auxílio-acidente sem prévio requerimento administrativo. O STJ disse: não há interesse de agir, vou ter que começar do zero. Não tem mais para onde correr. Eu entendo que não é caso de extraordinário, não cabe, não tem violação direta à Constituição, acabou. Veja, um amigo super estudioso, e sim, naquela época aquele era um caminho viável quando ele escolheu o caminho, mas depois o STJ disse não, fechou a porta, não tem interesse de agir. Então, acontece com os melhores. Logo, eu, no meu escritório, Kelly, eu adoto o padrão do requerimento administrativo prévio. Se você pesquisar hoje a jurisprudência do STJ, você vai encontrar algumas decisões monocráticas, recentes inclusive, de ministros do STJ, dizendo que quando o auxílio-acidente é precedido de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, seria dispensável o prévio requerimento administrativo. Mas são decisões monocráticas, basta que o INSS trabalha um agravo interno ali, que aquele processo vai ser analisado pelo colegiado, e aí a gente pode cair numa situação de decisão colegiada, vai cair numa situação de decisão colegiada, de acórdão, e os entendimentos são ruins, o entendimento é ruim, como eu coloquei aqui, é pela necessidade do prévio requerimento administrativo. A gente tem até um tema da TNU, tema 315, onde a TNU diz, olha, é dispensável o prévio requerimento administrativo. Mas e se o STJ fala sobre isso, né? E fala, mas daqui a pouco até num tema repetitivo isso pode acontecer. E ele diz que é necessário, a TNU está abaixo do STJ na estrutura do judiciário. Então hoje eu trabalho sim o prévio requerimento administrativo nos casos de auxílio-acidente, e isso, a gente pode falar já, entra no contexto da portaria número 15 de 2026 e o que ela tem exigido. Essa precaução hoje é essencial, eu até concordo, até porque eu já vivia na prática, você entrar com um processo, naquela época o assunto era específico, estava discutindo daquela maneira, e o processo demorou tanto que a jurisprudência mudou. E aí?
aí vai julgar conforme a jurisprudência nova, você não havia previsto, porque não teria como prever, porque não era discutido. E aí você, por exemplo, você faz o prévio requerimento, essa discussão você não tem se havia necessidade Sim. ou não. Então você simplifica a sua vida também dentro do processo. Senão é uma discussão e às vezes você vai ter que voltar tudo. Eu até brinco, o processo é vivo. Você não sabe para onde que vai caminhar. Tem toda a razão. Na dúvida, né? Tem toda a razão. O processo é vivo. Então a gente precisa trabalhar realmente estrategicamente. A gente falou mais cedo aqui no evento sobre isso um pouquinho, né? Que acontece, gente. Como o processo é vivo, a gente precisa estar olhando para ele sempre com essa visão estratégica, se é possível corrigir a rota caso haja uma guinada jurisprudencial no curso do seu processo, né? A experiência também, é verdade, acaba ajudando a gente nessa tomada de decisão antes do ajuizamento da ação, enfim, antes de a prática, né? O dia a dia ali, um caso aqui, uma conversa com um colega, isso vai te dando, né, vamos dizer, esse suporte para conseguir as melhores estratégias, né, dentro do processo. E o estudo, né? O estudo é essencial e o professor disse uma coisa interessante também. Às vezes a gente está dentro do processo e você não consegue ver toda a amplitude. E às vezes ao trocar uma ideia, falou, você pensou nisso aqui? Olha, meu amigo, você está tocando num ponto aqui que ele é muito interessante. E que hoje eu acredito faz toda a diferença para o advogado, né? Quem está dentro da ilha não consegue enxergar a ilha. Só quando a gente se afasta que a gente consegue entender que a ilha é a ilha, né? Falando sobre isso esses dias, eu ouvi uma analogia interessante. Alguém disse assim, a Coca-Cola não sabe o que é Coca-Cola, porque ela está dentro da garrafa de Coca-Cola, ela não consegue ver o rótulo, né? Enfim, então essa troca e aí vem um ponto que eu gostaria de refinar, que essa troca de ideias qualificada, ela é extremamente interessante para a advocacia. E aí eu sou suspeito para falar, porque hoje, como nós conversávamos mais cedo, eu acredito muito em ambientes que colocam a gente num nível acima. Eu acredito muito no poder da ambiência na nossa vida. As pessoas que estão próximas da gente, elas levam a gente para um outro nível ou não. Que o ambiente que a gente se insere faz diferença no nosso comportamento, nas nossas atitudes e inclusive nas decisões que a gente toma nos nossos processos. E aí me vem várias coisas aqui, né? Principalmente num tempo de redes sociais, de muita informação, o cuidado que você, advogado que está nos assistindo, precisa ter com relação a quem você está ouvindo, né? Realmente essa pessoa que está aqui falando para outras milhares de pessoas, ela faz o que ela diz que faz, né? Realmente essa pessoa é qualificada. Se eu seguir esse caminho que ela está orientando, porque hoje acontece demais isso nas redes sociais, né? Realmente ele vai me levar para onde eu quero chegar. Então eu acredito muito nesse poder do ambiente e na escolha. Eu acho que esse é o grande ponto. Onde eu vou me colocar, onde eu vou me enfiar, que ambiente é esse que eu vou frequentar, quem eu quero perto de mim. A qualidade. Porque muitas vezes a internet vai mostrar números. As pessoas são muito apegadas, já tocando nesse ponto digital, do número de seguidores, dos resultados que são proclamados ali dentro de um vídeo, dentro de uma visualização. E isso talvez não é a melhor estratégia, ou talvez isso não possa te levar a um resultado efetivo. Porque se você não pratica, né? Também um bom tempo já de advocacia aqui, nós quatro, né? Não falando das nossas idades, em hipótese nenhuma. Não. Mas se você não pratica, é impossível conhecer aquele resultado final de uma forma tão ampla e estratégica para que nós possamos adotar um procedimento. É a informação rasa, né? Ela é rasa. Então a pessoa vem, fala aquilo, mas não é raso aquele conhecimento. É que nem você usar a IA sem um prompt adequado, sem um treinamento. Sem uma conferência, como nós conversávamos um comando errado. O que você tem? Uma informação rasa, errônea, né? Porque a IA é boa.
como Você ferramenta. é bom com Utilizar com ferramenta, inteligência. mas você tem que ter conhecimento e também saber. Exatamente. Porque se ela fizer tudo sozinha, para que precisa da gente? Sim. E com inteligência. Com né? inteligência, é uma Isso. ferramenta, Ah. mas senão ela se torna rasa, né? E é- Aquela informação rasa. E é importante a gente não generalizar, tanto com relação a IA, tanto Quantos vídeos, quanto com né? relação às redes sociais. Porque a gente tem muita gente boa também Também entregando falando, conteúdo, né? Eu mesmo utilizo muito as redes sociais. O Rubim, que a gente mencionou aqui agora, o professor Fernando, também. Mas também tem muita gente não qualificada. Tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar, né, É gente? saber Então é separar, isso. né? O joio a informação com qualidade, né? Exatamente. E hoje, voltando àquele ponto do auxílio acidente, então, nós temos uma portaria que foi publicada neste ano, a portaria número 15 de 2026 do INSS. Nós estamos em maio, né, de 2026, nesse exato momento, quando gravamos o podcast, que ela traz uma espécie de filtro da perícia do auxílio acidente. Em outras palavras, se não cumpridos alguns requisitos administrativamente, o seu requerimento ele pode não passar pelo filtro e nem a perícia médica vai ser realizada para constatação da sequela decorrente de acidente do trabalho ou não relacionada ao trabalho que reduz ou não a capacidade laborativa para a atividade habitualmente desenvolvida pelo segurado. Então é um cuidado que a gente precisa ter hoje, né, Kelly, na linha da sua provocação, e olha que a gente foi longe na sua provocação. Isso que é bom, né? Rendeu bem. Rendeu. Aqui. A gente falou de outras coisas importantíssimas dentro desse contexto, né? A gente precisa cuidar para que haja prova do acidente no requerimento administrativo, para que haja prova da redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente desenvolvida pelo segurado. E para que a gente passe por esse filtro e chegue nessa segunda etapa, né, na fase instrutória do processo administrativo nos casos de auxílio acidente. Querem ouvir o que eu faço nesses casos? Claro, Lógico. estamos esperando. Ansiedade, ó. A cereja do Todo bolo. mundo que está aguardando e vai ouvir esse podcast, eu tenho certeza. É A a cereja cereja do do bolo. Quem não ouvir, perdeu. Exato. Legal. Já vamos fazer um corte do Anderson falando. Quem não ouviu, perdeu. Merece a parte aqui. Muito bem. Gente, quando eu penso na portaria, eu penso nos requisitos de concessão do auxílio acidente. Vou dizer para vocês que no nosso escritório, a gente já tomava um cuidado danado para a apresentação dessa documentação antes, então para a gente a portaria não trouxe muita novidade. Ela acabou formalizando algo que a gente já buscava fazer no processo administrativo, né? Mas claro que ela nos chama a atenção e eu quero sempre fazer mais e melhor, né? Então o que eu penso? Primeiro, nos requisitos de concessão do auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício devido ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial. Ele não é devido ao contribuinte individual e nem ao segurado facultativo. Nós estamos fora. Nós, contribuintes individuais, né, somos aqui, acredito todos, sim, contribuintes individuais não temos direito. Mas empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, que sofre um acidente do trabalho, lato sensu, então aqui a gente inclui aquelas situações consideradas e equiparadas a acidente do trabalho, artigo 19 seguintes da Lei de Benefícios. Bom de falar com o professor tem tudo na ponta da língua, porque dá muita aula, né? Enfim. Você não precisa decorar, você só precisa saber onde procurar, ok? A gente decora porque fala disso todo dia. E tá tudo bem você não saber, mas tá lá no 19, saber de cabeça, tá tudo lá no 19 seguintes da Lei de Benefícios. Então a gente tem o acidente típico do trabalho, a gente tem o acidente in itinere, né, no itinerário, na ida e na volta do trabalho, no trajeto habitual. A gente tem a doença ocupacional, a doença do trabalho, a doença profissional. A gente tem a concausa, que é uma situação de uma doença que não foi desencadeada pelo trabalho, mas é agravada pelo trabalho, ela é equiparada a acidente do trabalho. Enfim, nós temos várias situações ali na Lei de Benefícios e se a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente desenvolvida decorrer de uma delas, a gente tem acidente do trabalho em sentido amplo e isso pode gerar a concessão do auxílio acidente, deve gerar a concessão do auxílio acidente. Mas não só, porque o acidente não relacionado ao trabalho
que deixa uma sequela, que reduz a capacidade laborativa para a atividade habitualmente desenvolvida pelo segurado à época do acidente, também pode gerar a concessão do auxílio-acidente. No primeiro caso, auxílio-acidente acidentário, B94. Nessa última hipótese, o B36 são os códigos lá no INSS. Quando eu penso na documentação que eu tenho que apresentar, o que me passa na cabeça, e vejam como eu falo, já falei isso acho umas 3, 4 vezes aqui, e é bom para você guardar, que o benefício é devido quando há um acidente do trabalho em sentido amplo ou não relacionado ao trabalho, que deixa uma sequela que reduz a capacidade laborativa de forma permanente para a atividade habitualmente desenvolvida à época do acidente. Então, olhem as provas que eu preciso apresentar. Primeiro, que houve um acidente do trabalho ou não relacionado ao trabalho. Acidente do trabalho. No acidente do trabalho, a gente tem algumas vezes, quase soltei um normalmente aqui, né? Mas a gente tem, em determinadas hipóteses, em determinados casos, a emissão da CAT, da comunicação de acidente do trabalho, pelo empregador, no caso do empregado. O empregado doméstico deveria ter também, enfim. Quando mas, ele não se omite, né, professor? É aí que tá, né? Por isso que eu tô aqui tomando cuidado com as minhas palavras, porque muitas vezes há omissão. Mas se tem a CAT emitida pelo responsável, enfim, isso já facilita porque você prova o acidente. Agora, olha que legal, a CAT não necessariamente ela é emitida pelo empregador. Se ele não emite, o próprio segurado pode emitir, o sindicato pode emitir, um parente pode emitir, um médico pode emitir. Então, hoje eu tomo um cuidado se eu entendo que aquela sequela ela decorre de um acidente do trabalho, eu tomo cuidado para que eu venha com a CAT para o processo administrativo. E, de novo, o sindicato pode gerar, eu posso gerar, ajudando, ele pode gerar, um parente pode gerar, um médico pode gerar. Então, a CAT todo mundo pode fazer. Vai lá, faz a CAT, emite a CAT e esse é um ponto bacana. O que mais que a gente pode ter aqui como provas, né? E a intenção não é a gente falar sobre tudo, esgotar, mas só exemplificar, né? Imagine que ele sofreu um acidente típico, não teve a emissão da CAT, mas um típico, do trabalho típico, ainda no acidente típico, no acidente do trabalho, aqui acidente típico, e a empresa não emitiu a CAT, mas quando ele sofreu aquele acidente, escorregou no óleo do maquinário, caiu, apoiou o braço e teve um rompimento do ligamento dos ombros. Já tive algumas situações assim no escritório. Na minha região a gente tem muitas empresas automobilísticas e metalúrgicas. Então isso é comum até, de certo modo. E ele foi para o ambulatório da empresa. E aí no ambulatório da empresa a gente tem o prontuário médico dele. E aí o prontuário médico retrata que ele sofreu esse acidente. Ou ele foi encaminhado para um hospital e lá no hospital a gente tem o prontuário médico. Então tudo isso ajuda a provar o acidente. Para a gente ficar atento. Né? Então esse é um ponto. Se é um acidente não relacionado ao trabalho, caiu de moto, muito comum, estava indo, boletim de ocorrência, o prontuário do hospital também, que pode ajudar. Né? Um ponto que muitas vezes passa pela advocacia previdenciária e que a gente pode explorar. Ora, eu posso ouvir testemunhas no âmbito administrativo para comprovar algo? Sim. Qual é o procedimento? Justificação administrativa. O INSS tem feito? Não. Mas eu posso requerer? Pode. Eu vou dizer mais. Você, em determinadas situações, deve. Sim. Para que lá na frente a gente não tenha configurado uma desídia do segurado na produção da prova e depois uma aplicação do tema 1124 que a gente falou antes aqui. É a questão da técnica que voltamos de novo. A estratégia. Quem não sabe, não faz. Né, não faz. Né? Então é muito interessante. E o grande ponto do ambiente que a gente comentou é que a toda hora a gente tem que estar falando disso aqui. Porque você que está nos ouvindo, talvez você ouça isso aqui, mas daqui a 2, 3 meses, quando você vai trabalhar no seu processo, você não faça. E aí depois lá na frente vem a situação ruim falando, nossa, mas foi aquilo que eu ouvi no podcast do pessoal da OAB lá de São José do Rio Preto, eu não apliquei, não, porque não estava no ambiente. Então se insiram nos ambientes que façam vocês lembrar disso, né? Lembrarem disso, que façam vocês crescerem, enfim. Mas vamos voltar aqui. Então a gente busca fazer essa prova do acidente. E depois o que a gente precisa fazer, não pode deixar para lá, né? Não pode esquecer que o ônus da prova é nosso.
princípio, ao menos ali no processo administrativo por conta da portaria, que é a prova da redução, que é essa sequela decorrente do acidente. Então, precisamos comprovar a sequela, que existe uma sequela, e que ela reduz a capacidade laborativa para a atividade habitualmente desenvolvida pelo segurado à época do acidente. E aí entra um outro ponto, que eu vejo muitas vezes o colega não se atentando, que é a produção da prova dessas atividades que realmente ele exercia à época do acidente. E atividade, amigos, não basta ser, quando eu falo em atividades, não basta ser a comprovação, fazer a comprovação da profissão que ele exercia. Eu vou dar um exemplo. Um simples registro. Um simples registro. Esses dias atendi uma mentorada e a gente discutindo o caso dela, e ela dizia, eu tenho uma mentoria, ela é em grupo. E aí a gente ali no Zoom, todo mundo assistindo, né? Eu acredito muito nesse formato, porque um aprende com o caso do outro. E aí ela coloca a situação e diz, professor, mas ele é auxiliar de serviços gerais. Obviamente que com essa redução da capacidade laborativa dele, ele ficou com uma perna mais curta que a outra depois de um acidente automobilístico, ele não consegue mais trabalhar da mesma forma, ele tem mais dificuldade, porque ele caminha no trabalho e tal. Então, eu entendo que há uma presunção em razão da carteira de trabalho, está escrito lá, auxiliar de serviços gerais, que ele não há presunção, não há, você precisa fazer a prova. Então, que prova que você faz, né, neste caso? Eu gosto muito aqui do PPP. Eu ia falar hoje isso. tem disponível eletronicamente, às vezes naquele eletrônico resolve essa questão. Porque diz o que na profissiografia, o PPP, para quem não profissiografia. sabe, a gente usa muito no direito previdenciário, é a parceria público-privada, né, doutor? Claro que não, né? Professor fazendo pegadinha aqui. É o perfil profissiográfico previdenciário. E normalmente a gente pensa nesse documento quando a gente vai tratar de tempo especial, aposentadoria especial. A professora Adriane Bramante, maravilhosa. Virar no Congresso. Né? Virar no Congresso Virar da no OAB de Congresso. São José do Rio Preto? Muito bem. Que bom. Escolheram bem. Mas não só. O PPP ele pode servir como prova das atividades exercidas por aquele segurado, né? Na profissiografia. E aí, a gente comprovando o que efetivamente ele fazia, opa, bacana. Mas, de novo, se eu não tenho PPP por algum motivo, não consigo acesso ao PPP, o que eu poderia fazer aqui? O PPP não tá bom. O né? PPP não tá bom. Porque isso acontece muito também. Sim, né? mas se eu não tenho acesso ao PPP, a gente poderia aqui trabalhar com as provas testemunhais. JA, né? Né? Pedir a JA. Olha, não tenho a prova documental aqui, mas eu quero produzir a JA para que lá na frente, numa necessidade de processo judicial, de novo, não seja Não negada a se fale, desídia do segurado e, consequentemente, do advogado. Né? Então, Sim. os cuidados que a gente precisa tomar. Uma sacada interessante para isso, e essa já vai valer o podcast para todo mundo, eu acredito, é a gente trabalhar com o depoimento dessas testemunhas por ata notarial em cartório e juntar essa documentação no processo administrativo. Se é exigida a documentação pela portaria número 15 e na prática não se tem feito a JA no INSS, opa, vamos tentar resolver isso, vai no cartório, ouve a testemunha com relação à ocorrência daquele acidente, a profissiografia, enfim, né? tudo que tiver que fazer, reduz isso a termo, utiliza a ata notarial. Salvo engano, você consegue fazer isso eletronicamente pelo e-notariado agora. E até mais barato, porque o problema da ata é que era o custo, né? Então, Eles fizeram uma forma eletrônica que é mais em conta. Então, o fato que a gente fazendo isso de uma forma ou de outra, dentro das possibilidades que na prática existirem, a gente consegue cumprir aqueles requisitos da portaria. Número 15 de 2026. Um outro ponto que, para a gente fechar esse assunto, da minha parte, né? Claro que eu estou aqui à disposição de vocês, mas a gente precisa peticionar no processo administrativo. Diferente de requerimento, de protocolo, de simples protocolo. Sim. Era isso que o senhor se refere? Sim, a gente não é só juntar a documentação, em outras palavras, a gente precisa peticionar e explicar o que aconteceu e lembrar também com quem a gente está falando. Eu vejo dois equívocos aqui. Muitas vezes o advogado
não peticionando, e aí ele não peticiona, ele não explica o que aconteceu e isso acaba dificultando a concessão administrativa, o andamento do processo administrativo, da forma como ele quer. A advocacia, gente, é a oportunidade da gente conduzir, na advocacia a gente tem a oportunidade da gente conduzir o servidor e daqui a pouco talvez o juiz, né, se a gente precisar judicializar, a fazer o que a gente entende que é o mais adequado. E quando a gente perde essa oportunidade, está aberto lá o campo para você peticionar, por que você não vai fazer? É um baita desperdício. Essa semana nós visitamos os magistrados aqui e um juiz federal disse para nós, vocês são a vanguarda. Nós estamos sempre correndo atrás porque vocês surgem com as teses e a gente tem que estudar para entender, peraí, o que a advocacia está falando aqui de novo. Não é? E lembrar com quem a gente está falando. Esse é o segundo ponto, o segundo equívoco, que é o advogado que peticiona, mas ele faz uma petição inicial. Aí e o destinatário... É um servidor. É um servidor. Com um milhão de processos para... E com todo o respeito, né? Uma formação diferente do juiz. Então, com quem eu estou falando? Quem é o destinatário? Exatamente. Né? O juiz, ele está olhando para todo um conjunto, deve estar olhando para todo um conjunto de normas, enfim. O servidor, ele tem um foco muito específico nas normas administrativas, na instrução normativa hoje 128 de 2022, nas portarias, enfim. Então, onde eu vou fundamentar, como eu vou me comunicar. E aí, amigo, entra um ponto super bacana que é a IA pode ajudar a gente com isso hoje. Como fazer essa mensagem chegar de uma forma inteligível, inteligente, compreensível ao servidor, ou no segundo momento ao juiz, né? Como articular melhor essas palavras, como argumentar. É um refinamento do nosso trabalho. Gente, muito bom. Acho que a gente cumpriu aqui. Sim, nossa missão, nosso propósito. Dentro dessa provocação da Kelly, a gente falou sobre N situações, né? Daria pra gente fazer vários podcasts. Eu vou falar uma coisa pra vocês, confessando aqui. Eu ficaria durante muito tempo conversando sobre isso. Eu tô num momento da minha... E aí, falando de amigos para amigos, e vocês aqui assistindo isso acontecer, né? Porque acho que é gostoso quando é assim, quando é leve, a gente pode falar de outros assuntos, né? Conhecer mais o outro, enfim. Mas eu tô num momento da minha advocacia, na minha docência, e se Deus quiser eu não vou perder isso, e as coisas só vão melhorar, enfim, para todos nós. Glória a Deus. Mas que essa convivência, essa entrega que eu tenho a oportunidade de fazer, de conversar com os amigos sobre o que eu gosto, não me cansa, muito pelo contrário, me empurra para frente. Eu sinto que realmente é um transbordo do que eu gosto de fazer. Eu penso que a gente vai amadurecendo na advocacia, na vida, na carreira, e a gente consegue entregar isso com mais leveza, né? É o ambiente, Voltando ao ambiente. E quando a gente enxerga melhor com o amadurecimento, com mais clareza o nosso propósito aqui nesse plano, né? Aqui na Terra, nessa passagem. E eu acredito muito que o que a gente está fazendo aqui hoje, nesse bate-papo, e o que a gente fez antes, lá na minha palestra, eu falo a gente porque é o ambiente, de novo, todo mundo faz com que as coisas aconteçam do jeito que aconteceram ali, que foi gostoso para mim, espero que tenha sido para todo mundo, mas eu entendo realmente como um transbordo, sabe, cara? A gente tá aqui, eu tô aqui entregando o que sobra, e isso me ajuda, me empurra para frente. A gente sentou aqui e eu disse... quanto tempo a gente vai falar? Professor, a gente não quer tomar muito o seu tempo. Não é sobre isso mais pra mim, sabe? De novo, eu ficaria aqui um tempão. A gente tem uma amiga que já vai sentar aqui no meu lugar, a Heloísa Pancotti, uma querida. Vai rolar um podcast com ela também. Assistam, ela é demais. Se você está assistindo esse, procure o da Heloísa, que vai estar aqui também disponível para vocês. Mas eu acho que é só por isso que a gente está parando, porque por mim a gente ficaria aqui por muito mais tempo. Obrigado. Professor, agradecer, né, a sua presença no evento e a sua disponibilidade aqui no podcast.
Essa é uma sala nova que a OAB, né, inaugurou, então é uma oportunidade da gente gravar um conteúdo bacana para disponibilizar para os colegas advogados, né, para assistir, e foi muito bom, muito obrigada mesmo. Nossa, olha, vale a pena assistir, gente. Confiram, porque o professor Sodero, ele é sensacional. Há anos eu sigo ele e sigo o Instagram dele, sigam também. E quero agradecer por responder de forma tão leve uma pergunta que é tão complexa e que impacta, sim, na vida de muitas pessoas que nos assistem. Obrigada por fazer a diferença hoje, professor, e por vir compartilhar todo o seu conhecimento aqui em São José do Rio Preto. Eu também quero agradecer, principalmente o seguinte, por estar aqui, podendo escutar ao vivo, ter essa transmissão, essa energia boa, passando conhecimento, assim, e de tudo que foi conversado, vai dando insights na gente. Eu posso fazer isso? Ele falou, isso aqui eu vou colocar assim. Adorei. Parabéns, espero que todos possam aproveitar o que foi passado aqui e colocar em prática. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, pelo carinho que eu tenho sido, que eu fui e estou sendo recebido aqui em São José do Rio Preto. E só para a gente não deixar o pessoal curioso, acho que das últimas vezes o meu pai esteve nos eventos de vocês mais do que eu nos últimos tempos, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de retornar. E aí, só para contar para o pessoal que nós conversamos lá no início do podcast, meu pai é advogado, professor de Direito Previdenciário também, o professor José Roberto Sodero. Vocês sabem a história do surgimento, na doutrina do surgimento do direito previdenciário? Dizem que o direito previdenciário surge quando o homem, pela primeira vez, ele é previdente. Ele guarda um pedaço de carne da caça de um dia para se alimentar no outro dia, porque pode ser que no outro dia ele não consiga o resultado da caça, né? E eu brinco com que o meu pai, que falou para ele, guarda, porque você vai precisar, é um dinossauro do direito previdenciário, o professor José Roberto Sodero. Ele vai pegar no meu pé se ele assistir esse podcast. Foi ele que disse para o homem guardar o primeiro pedaço de carne de um dia. Descobrimos então. Aquela parte, a doutrina não conta isso, eles omitem algumas coisas. Mas meu pai é advogado e professor de direito previdenciário também, né? E nós dois, então, lecionamos e tal. E ele foi dar uma palestra num congresso esses tempos e veio o certificado José Rodrigo Sodero Pai. Porque acabaram se confundindo. Sodero pai, Sodero filho, né? Justificando aqui. E só para fechar, porque eu gosto de ir fechando esses pontos que podem ter ficado soltos. No ponto do auxílio acidente, eu acredito, como estudioso da matéria, como professor, como doutrinador, que o prévio requerimento administrativo, quando o benefício é antecedido de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, ele devia ser dispensável, sim. Porque o INSS tem o dever de cuidar do segurado. E se o segurado, recebeu um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária, e houve uma decisão do INSS dizendo que ele está apto para o trabalho, agora, se houve uma redução da capacidade laborativa consolidada, há uma sequela em razão de um acidente, ele tinha o dever de conceder o benefício. O dever de conceder o benefício independentemente do requerimento administrativo, porque ele tem conhecimento dessa redução da capacidade laborativa. Agora, e aqui fica esta provocação para vocês, esse cuidado que eu penso que vocês têm que ter dentro do contexto do que nós conversamos aqui antes. O que eu penso, Kelly, o que eu penso, amigos, o que eu acredito não necessariamente é o que eu tenho que aplicar na minha advocacia. Entendem? A estratégia. Porque hoje eu correria um risco danado de não fazer um prévio requerimento administrativo, não ficar constituído o interesse de agir e eu perder o processo. Sim. Então, na minha advocacia, eu vou fazer o requerimento administrativo. Mas o que eu acredito como professor, e aqui entra este ponto do dever de cuidado que a administração deve ter com o indivíduo, a dignidade humana que... Lembrando que o Estado só existe por conta das pessoas, não há por que existir a administração pública, se não existe gente. E o Estado social tem a obrigação de cuidar dessa gente. Eu acredito sim que deveria ser concedido o auxílio acidente automaticamente, que o requerimento administrativo seria dispensável. Então, para a gente fechar essa ponta que talvez estivesse solta aqui.
É isso, gente. Muito obrigado. Agradecemos. Agradecemos. Tamo juntos.